Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Economia. Hoje estaremos falando sobre os princípios da economia. Bem, esses princípios que aqui serão falados, eles são princípios fundamentais para o estudo mais aprofundado da ciência econômica. São 10 princípios bem simples, mas praticamente tudo na economia você precisará levar esses princípios em conta. Vamos começar pelos princípios de como as pessoas tomam decisões. Também existem os princípios de como as pessoas interagem e os princípios de como a economia funciona como um todo. Princípios de como as pessoas tomam decisões. Esses são 4. O primeiro, as pessoas enfrentam trade-offs. Segundo, o custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Terceiro, as pessoas racionais pensam na margem. Quarto, as pessoas reagem a incentivos. Não sei se é um pouco irresponsável dizer, mas acredito que esses sejam os princípios mais úteis, mais importantes dos 10. Não que os outros não sejam. Então, vamos explicar o primeiro. As pessoas enfrentam trade-offs. O que é um trade-off? Bem, toda decisão envolve trocas. E na vida é assim, não só na economia. Se você pensar em qualquer coisa que você queira fazer agora, você vai fazer essa coisa em detrimento de outras coisas. Por exemplo, ao você chegar nesse vídeo, você deixou de fazer outras coisas. Para você estar assistindo agora esse vídeo, você deixou de ver televisão, você deixou de dormir, deixou de sair, ir ao cinema, deixou de estudar matemática, deixou de estudar português, deixou de fazer várias coisas. Você está fazendo isso em função de outras coisas. Então, um trade-off seria basicamente você ter um recurso escasso. No seu caso, era o tempo. Você tem 1 hora para estudar. Você escolheu estudar economia. Você escolheu assistir ao vídeo sobre os princípios da economia. Então, você fez isso em função do resto. Você fez isso em função de outras coisas. E na economia funciona dessa forma. Muitas vezes, você vai ter que administrar um recurso de uma forma limitada. Por exemplo, você tem 1 milhão, você é um governador. Só que está faltando professor na sua escola, está faltando médico no seu hospital, como é muito comum, pelo menos aqui no Brasil. Você tem 1 milhão para investir, você tem 1 milhão para colocar. Você vai escolher o hospital ou a escola? Acho que o emergencial é o hospital. Só que a longo prazo a escola é muito mais importante. Então, e agora? Como a gente vai agir? Isso é um trade-off. É uma situação em que nós precisamos agir de uma forma, só que a outra coisa também é necessária. E nós temos que fazer escolhas muitas vezes difíceis. Um exemplo básico de trade-off no seu dia a dia seria você precisar de dinheiro para comprar roupa. Só que, para você ter dinheiro para comprar roupa, se você não nasceu em uma família muito rica, você precisa trabalhar. E quanto mais trabalho, menos tempo. Então, ou seja, você indiretamente está comprando a roupa através de trabalho que requer tempo. Então, você está escolhendo a roupa em função do seu tempo. Outro trade-off. Você tem uma festa muito importante do seu melhor amigo para ir hoje. Só que amanhã você tem prova. Então, você vai ter que fazer uma escolha. Se amanhã você tem prova de economia e você tem uma festa do seu grande amigo de infância para ir hoje, ou você vai à festa e provavelmente vai ter um desempenho inferior na prova, ou você fica assistindo ao vídeo que você está assistindo agora, e você está muito certo. Isso aí, tem que deixar seu amigo na mão mesmo. O maior trade-off que a sociedade geralmente enfrenta é um trade-off básico, que você vai levar isso pelo resto da sua vida acadêmica, que seria entre eficiência e equidade ou igualdade.
a partir desse trade-off, inclusive, divergem duas ideologias, digamos assim, políticas, que seria a intervenção estatal e uma ideologia, um pensamento mais liberal. Uma vez que o pensamento liberal pensa na eficiência em função da igualdade, enquanto o pensamento intervencionista pensa na igualdade em função da eficiência. No entanto, é necessário um ponto de equilíbrio, um ponto em que a eficiência seja grande e a igualdade não seja abalada. Aí fica para você, economista, decidir o que é melhor, o que é mais importante, o que nós precisamos pensar primeiramente na eficiência e na igualdade, uma vez que a igualdade fatia o bolo e diminui o bolo, enquanto a eficiência aumenta o bolo. Então, aí a beleza está nos olhos de quem observa. Vamos ao próximo. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. Então, para você tomar uma decisão, você tem que pensar nos custos explícitos e implícitos. O que isso significa? Que você vai ter, quando você tomar uma decisão, você vai ter o custo explícito, que seria o custo contábil, não é o custo total da economia. Para um contador, esse é o custo total. Por exemplo, você vai a um cinema. Digamos que você vai ao cinema com seus pais. Só que a entrada do cinema é R$20 e a passagem é 5. Daqui a pouco o ônibus vai estar a 5, né? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já esteja a 5. Então, o custo explícito disso é quanto? R$25, os 20 do cinema, mais os 5 da passagem. No entanto, existe uma série de custos implícitos que você deve aplicar nessa operação. Um exemplo disso seria, digamos, se você você entende de computador e algum leigo pediu para você formatar o computador e vai te dar R$30 para formatar. Isso é um custo implícito. Se você for no cinema, você vai deixar de formatar esse computador e vai deixar de ganhar R$30. Então, você gastou esses R$30 para ir. Compreende? Ou seja, o custo implícito disso é R$30. O custo explícito é 25. Então, o custo total que o economista vai pensar desse fato de ir ao cinema é R$55. E não apenas os 25 que o contador pensaria. Certo? Isso se chama custo de oportunidade. O custo que você gastou de fato, aquele custo explícito do dinheiro que foi embora, da saída de caixa, digamos assim, e os custos que não estão no papel, digamos assim. O economista tem que pensar nisso na hora da decisão, de qualquer decisão, o economista tem que ter isso em mente. É um princípio que ele vai levar pelo resto da vida. Ao menos que ele mude de curso, não é mesmo? Vamos lá. Terceiro princípio, as pessoas racionais pensam na margem. Esse princípio parece um pouco abstrato, é um pouco difícil de entender por conceito. Mas as pessoas racionais fazem o melhor para alcançar seus objetivos conforme as oportunidades disponíveis. E a mudança marginal, que é um termo que Mankell utiliza, é utilizado para descrever um pequeno ajuste, o ajuste incremental em um plano de ação. Vou te dar um exemplo. Numa empresa aérea, digamos assim, um voo da TAM, cabem 100 pessoas no avião. Só que a TAM vendeu 80 passagens e já lucrou, já pagou as despesas com esse valor, mas sobraram 20 poltronas. E essas poltronas não vão ser utilizadas. Então, qual é o custo marginal para a TAM liberar esses 20 assentos por um preço baixíssimo? Digamos que a passagem seja R$500. E qual é o custo marginal para essas poltronas? É zero.
Por quê? Porque ela não vai gastar mais nada em função dessas poltronas. O voo já está pago, a poltrona não custa nada para a TAM, no máximo uma barra de cereal e um amendoim, um copo d'água. Ou seja, é negócio, é vantajoso para a TAM colocar o preço, o valor dessas poltronas bem abaixo do valor inicial. Se era 500, continua sendo vantagem se a TAM colocar R$5. Então, qualquer valor abaixo de 500 e acima do valor da barrinha de cereal, a TAM deve operar. Então, por isso que muitas vezes vão em cima da hora, baixa o preço, porque vai voar sem ninguém sentado, então é melhor que eles coloquem. É basicamente isso. Um gerente, ao pensar no aumento de produção, ele vai comparar os custos de mão de obra, os custos de material, em função da receita. Ou seja, se para produzir um item, um bem a mais, ele vai ganhar R$10 e seu custo para produzir esse bem é 11, ele não vai operar, porque o custo marginal é superior à receita marginal. Isso vai ser estudado, bem como os outros princípios vão ser estudados com mais profundidade, digamos assim, nas próximas matérias, nas próximas aulas. Quarto princípio, as pessoas reagem a incentivos. Isso é uma coisa que a gente deve levar para a nossa vida pessoal também. É muito importante você ter a consciência de que nós reagimos conforme os incentivos que nós recebemos. Por exemplo, se uma pessoa gosta de Coca-Cola, mas o governo aumenta o imposto sobre a Coca-Cola, então a Coca-Cola vai aumentar bastante de preço. O que vai acontecer com a demanda dela? Vai diminuir, certo? Então, menos pessoas vão beber Coca-Cola e essas pessoas vão passar a beber Pepsi. Compreendem? Isso foi uma reação ao incentivo que o governo deu. Da mesma forma, é o preço da gasolina. Se o preço da gasolina aumenta, vai incentivar as pessoas a instalarem o GNV. Se o GNV diminui o preço, vai ser um incentivo para as pessoas instalarem mais ainda o GNV. Compreendem? Então, o incentivo é aquilo que induz o sujeito a agir de diversas formas. Aí, claro que os formuladores de política vão achar os incentivos corretos. Existem incentivos bons e ruins. E aqui, quando formuladores de políticas deixam de considerar como suas políticas, afetam os incentivos, eles provocam consequências indesejadas. Certo? Quando o formulador de política, o governante, a equipe da presidência da República lá, passa a desconsiderar os incentivos, perde, digamos assim, esse senso de incentivos, os efeitos vão ser indesejados, porque elas vão começar a dar incentivos errados sem querer, não vão ter essa visão, essa visão mais ampla, mais aberta, e vai acabar, enfim, tendo resultados ruins. Então, os incentivos... a primeira parte de princípios é essa. A segunda categoria de princípios seria de como as pessoas interagem. E que consiste basicamente no seguinte. Primeiro, no caso, o quinto princípio. O comércio pode ser bom para todos. Segundo, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E terceiro, ou sétimo, às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Certo, vamos entender cada um. O comércio pode ser bom para todos. O que isso significa? Porque o comércio, ele permite que as pessoas se especializem naquilo que são melhores. Ou seja, se eu sou bom em costurar e você é bom em, talvez, deixa eu pensar aqui em algum exemplo.
eu sou bom em costurar e você é bom em fazer lavar louça. Pensei numa coisa aqui, eu não pensei no exemplo, aí em cima da hora dá problema. Digamos que eu seja bom em costurar e você seja bom em lavar louça. Vai ser melhor que eu costure e lave a minha louça, ou vai ser melhor que eu costure e peça pra você lavar louça em troca dos meus serviços de costura pra você? Esse exemplo ficou horroroso, mas acho que deu para compreender o que significa o comércio. Nós podemos nos especializar, dar o nosso melhor naquilo que nós somos bons, enquanto a sociedade vai nos dar o melhor dela naquilo que cada um é bom. É assim que é composto o capitalismo. Você vai se especializar. Já pensou se você tivesse que caçar sua comida, tivesse que costurar sua roupa e fazer todas as coisas, construir seu computador? Nós viveríamos na era medieval, ou pior, na verdade. Nós seríamos anteriores a tudo, ainda estaríamos descobrindo fogo. Claro que não, mas enfim. E essa regra se encaixa, esse princípio se encaixa também para países. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Brasil é muito eficiente em soja. Então, é melhor que o Brasil produza sua soja e tente produzir carro também? Ou o melhor para o Brasil seria o Brasil produzir tudo que tem em soja, ignorando o carro? Por quê? Porque o Brasil tem vantagem comparativa. Vantagem comparativa é um termo que ainda será explicado nas outras aulas. Mas enfim, o Brasil possui vantagem na soja e não no carro. Construir carro no Brasil é muito custoso. Então é melhor, entre aspas, você plantar um carro no Mato Grosso do que você tentar fabricar o carro e acabar tendo prejuízos. Entende? Então o comércio pode ser bom para todos e é melhor para todos. Tanto para indivíduos quanto para, enfim, empresas e países. O sexto princípio é que o mercado geralmente é uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Uma frase que eu vou citar de Adam Smith diz: as famílias e empresas, ao interagirem no mercado, atuam como se guiadas por uma mão invisível que as leva a resultados de mercado desejáveis. Isso significa basicamente o seguinte: quando o mercado é deixado livre e a concorrência é boa, o preço e a quantidade vendidas ficam equilibrados e os resultados desse mercado são bons, são positivos. Certo? A economia de mercado é uma economia que aloca recursos conforme as decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias. Em outras palavras, quando o mercado digamos assim, o que puxa a economia e não a intervenção estatal, as decisões não ficam com uma pessoa. As decisões ficam com muitas empresas e muitas famílias. Infinitas, né? Nós não temos poder de mercado nenhum. Eu vou falar sobre poder de mercado no próximo princípio. E organizar a atividade econômica significa que quando eu disse que o mercado é uma boa maneira de organizar a atividade econômica, isso significa o seguinte: o mercado vai decidir o que produzir, o mercado vai decidir como produzir, o mercado vai decidir quanto produzir e para quem produzir. Ou seja, o mercado vai ter autonomia para produzir e fazer seus comércios com famílias, indivíduos, outras empresas, outros países, enfim. O comércio é beneficiado, a sociedade toda é beneficiada quando o mercado está regulando a atividade econômica por si só. Mas quando o Estado deve regular? Então, princípio 7. Nossa, o slide ficou um pouco cortado, mas dá para ler. Princípio 7. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Então vamos lá. Uma função importante do governo é fazer vigorar os direitos de propriedade. Beleza, isso aí todo mundo concorda. Nós vivemos no mundo capitalista e seria terrível se você tivesse uma propriedade e o governo não garantisse que aquela propriedade é sua. Ou seja, você tem a propriedade, mas a qualquer momento ela pode ser depredada. Enfim.
a qualquer momento ela pode sofrer um vandalismo e, enfim, você pode perder a sua propriedade de diversas maneiras. O governo é muito importante, o Estado é muito importante no quesito de garantir a sua propriedade. Isso é importantíssimo. Mas vamos lá, o governo deve intervir na economia diretamente quando o fator principal é a falha de mercado. O que é a falha de mercado? Falha de mercado acontece quando a mão invisível não funciona por algum motivo. E esses motivos podem ser o poder de mercado ou externalidades. Vamos explicar primeiro o poder de mercado. Acho que nem é tão importante, vou dar só uma pincelada. É importante, mas não nesse momento, porque vai ser estudado no futuro. O poder de mercado consiste no seguinte: uma empresa é monopolista daquele mercado. Ou seja, ela pode colocar o preço 200% superior, que as pessoas vão continuar tendo que comprar, principalmente quando a elasticidade é pequena. Elasticidade também é um conceito que vai ser explicado. Então, quando a elasticidade é pequena, a empresa monopolista vai poder colocar seu preço lá em cima e vai ser ruim, certo? Não vai funcionar. Então, o que tem que acontecer? O Estado tem que intervir. Tem que dar seu jeitinho lá de transformar esse poder de mercado em algo mais eficiente. Externalidades. Externalidades é quando, digamos, você tem um negócio e seu negócio produz algum efeito negativo na sociedade, ou algum efeito positivo. Um exemplo de externalidade negativa seria uma empresa, uma fábrica que joga CO2 na atmosfera. Uma externalidade negativa, o governo tem que intervir nesse sentido. Então, o princípio 7 é basicamente esse. Além de que políticas públicas podem promover eficiência, bem como igualdade. A gente volta para aquele trade-off sobre eficiência e igualdade. E como eu disse, a beleza está nos olhos do observador. Eu acredito que esse vídeo já está ficando longo, mas vamos continuar. Agora já está no 8. Princípios como a economia funciona como um todo. Esse é o último bloco de princípios da economia. Princípio 8. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E 10. A sociedade enfrenta o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Acho que esses são os mais fáceis de entender. Vamos lá. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Ok. A diferença do padrão de vida entre os países se dá pela diferença de produtividade. Por que os Estados Unidos têm uma economia que produz mais do que a economia brasileira? Porque os Estados Unidos são munidos de equipamentos, habilidades e tecnologias boas, razoáveis. E as principais, esse exemplo que eu dei é só uma ilustração de como as principais economias do mundo têm diferença de produtividade devido à sua própria capacidade. Tem diferença do padrão de vida devido à própria capacidade de produção. Países mais pobres, com as pessoas mais pobres, IDH menor, fatalmente tem a sua capacidade de produção menor do que a de países mais desenvolvidos, com pessoas com renda superior, enfim, países mais evoluídos. Nono princípio: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Isso aí muita gente leiga em economia já ouviu falar. É um fato. Quando o governo coloca moeda, digamos que hoje a Casa da Moeda imprima 10 bilhões de reais. Hoje. O que vai acontecer com os preços do país? Os preços vão disparar, porque as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar mais desse dinheiro que elas têm, logo as coisas vão aumentar, porque a demanda vai aumentar, enfim, vai voltar ao equilíbrio, só que com inflação. Então, é um fato isso. Quanto mais dinheiro emitido, mais alto ficam os preços de forma proporcional. Se você aumentar imprimir mais 10%
de moeda no país, no médio prazo, os preços vão aumentar em 10%. Isso é automático. Décimo princípio, e eu esqueci de colocar o hashtag 10 ali. A sociedade enfrenta o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Olha, eu acredito que isso Mankell quis fazer dessa forma, mas eu acredito particularmente que esse princípio deveria ser incluído dentro do primeiro, que seria o do trade-off. Mas vamos compreendê-lo. A sociedade enfrenta o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. O que isso significa? Que no curto prazo, a inflação e o desemprego correm em direções opostas. Quando a inflação é alta, ou seja, a emissão de moeda cresce, o incentivo para gastar é maior. E, consequentemente, as pessoas vão ser contratadas, porque as vendas vão aumentar, o mercado vai ser aquecido. Então, no curto prazo, esse fato acontece. Mais pessoas são contratadas, então o desemprego diminui. Ou seja, maior inflação, menor desemprego. Isso é bom ou ruim? Aí já vai de caso para caso. O que o economista deve ter em mente é que existe esse trade-off. Porque a inflação é ruim, desemprego é ruim. Inflação maior, desemprego menor é bom. Inflação menor e desemprego maior também é bom. Os dois são bons e ruins ao mesmo tempo, na verdade. Então, o economista deve ter apenas isso em mente e compreender os casos que lhe aparecerem. Bem, eu acredito que essa aula tenha demorado um pouquinho, mas obrigado se você assistiu até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Abraço.